Esses 3 dias que eu fiquei de cama, eu não conseguia sequer, gente, ir ao banheiro. Eu tava tão sem força, mas tão sem força, que eu fazia xixi em potinho. Sabe esses potinhos plástico que a gente guarda comida? Então, é isso. Eu fazia xixi nesses potinhos e eu não conseguia. E a minha mãe foi lá em casa e me levou ao médico, porque ela viu que tinha alguma coisa de urgente acontecendo comigo. Mas aí abre um parênteses. Quando eu era pequena, quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, nessa época eu não acreditava em Deus, tá? Nessa época eu não acreditava em Deus. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito estudiosa do espiritismo, kardecista. Eu tive uma doença nessa época chamada bronquiectasia pulmonar. Então imagina, eu era uma criança de 12 anos de idade, eu não pegava gripe, eu pegava pneumonia uma atrás da outra. E os médicos, na época, eles falavam que eu tinha que operar o pulmão, principalmente o esquerdo, que já tinha uma base grande tomada, né, por essa doença que eu tinha. Então eu tinha que tirar parte do pulmão esquerdo. E foi um desespero na minha família, principalmente para mim. Né? Porque, imagina, uma criança, eu sempre fui muito vaidosa, eu não queria operar, eu não queria ficar em recuperação, muito menos ainda ter um corte, né, aqui no tórax. E a minha mãe pediu pro médico o seguinte, ela falou assim: doutor, me dá 2 meses, eu preciso de 8 semanas para minha filha ficar bem. E o médico riu, né, debochadamente, claro, porque ele não acreditava em religião, não acreditava em Deus. E ele olhando os exames, né, não sei quem é da minha época, que eu já sou 40 a mais, tinha aquela placa branca acesa que colocavam, né, as radiografias para poder o médico enxergar bem. Então ele com aquela placa mostrando pra gente os locais que o meu pulmão já estava enfim, já estava bem acometido, tinha uma mancha ali que realmente tinha que tirar parte do meu pulmão. E ele falou: olha, a senhora pode ser evangélica, da igreja, da macumba, da onde a senhora quiser. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, e ele apontava para o exame, isso aqui é a ciência. E contra a ciência não há argumentos. Bom, e aí ele falou assim: você vai ser a responsável se a sua filha pegar mais uma pneumonia, porque ela pode não aguentar e morrer. Você quer esperar 2 meses? Pode acontecer isso. A minha mãe falou: sim, eu vou me responsabilizar. E assim foi feito. Eu fiz um tratamento espiritual, né, num centro espírita kardecista chamado Centro Espírita Francisco de Assis, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E depois de 2 meses, eu refiz todos os exames. E pasmem, eu estava curada. Não precisei operar. E o médico, eu lembro da cara dele até hoje, sem saber explicar, ele pegava um exame, pegava outro exame, né, naquela placa branca de luz, e ele colocava um e o outro, ele olhava para os exames e ele... Ué, mas... Aí minha mãe falou assim: pois é, mas deixa eu só te falar uma coisinha. Você acha que a sua ciência é tudo, né? Mas o meu Deus é mais forte que a sua ciência.